Olá, curioso do direito! Seja muito bem-vindo ao Legalmente Curioso. Eu sou Tomás Bezerra e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pensar numa obrigação jurídica, tipo um contrato, não como um papel parado, mas como algo que tem vida. Isso mesmo, vamos explorar todo o ciclo de vida de uma obrigação, desde o seu nascimento e o jeito ideal dela acabar, até a crise, quando tudo dá errado e o que acontece depois. E para começar, olha só essa citação do grande jurista Carlos Roberto Gonçalves. Ela resume perfeitamente a nossa ideia de hoje. Uma obrigação, ela nasce, vive e no final morre. É exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar junto, passo a passo. Então, esse aqui é o nosso roteiro, nosso mapa da viagem. A gente vai passar por 5 atos. Primeiro, entender o que é esse ciclo vital. Depois, vamos ver o cenário perfeito, o pagamento. Em seguida, os caminhos alternativos quando a coisa complica. Aí vem a crise, o descumprimento e, para fechar, as ferramentas que o direito nos dá para consertar o estrago. Bora lá? Vamos começar pelo básico, né? Para a gente entender o ciclo todo, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que significa o fim ideal de uma obrigação. E a primeira coisa que a gente precisa alinhar é o seguinte: no direito, a palavra pagamento é muito mais do que só entregar dinheiro. Pagar é, na verdade, cumprir o que foi combinado. Pode ser entregar um carro, pintar uma parede ou até não construir um muro alto. É o final feliz, o fim natural e desejado de qualquer obrigação. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é pagamento nesse sentido mais amplo, vamos mergulhar no cenário ideal. Quem são os personagens dessa história e quais são as regras do jogo para que tudo termine bem? E aqui acontece uma coisa muito curiosa, uma verdadeira inversão de papéis. Olha só, na obrigação, o credor é o sujeito ativo, é ele quem pode exigir alguma coisa. Mas, na hora do pagamento, ele vira o sujeito passivo, o accipiens, que é basicamente aquele que recebe. E o devedor, que era passivo, agora se torna o sujeito ativo, o solvens, é ele que tem que agir, tem que fazer acontecer, para cumprir com o combinado. Bem interessante, né? Tá, então quem é que pode fazer esse pagamento? Quem pode ser o tal do solvente? A lei aqui é bem flexível. Claro, pode ser o próprio devedor, mas também pode ser um representante dele, um fiador, que é um terceiro interessado, ou até mesmo um terceiro que não tem interesse direto, tipo um pai pagando uma dívida do filho. O importante é saber que, dependendo de quem paga, os efeitos jurídicos lá na frente podem ser diferentes. E olha, aquele ditado "quem paga mal paga duas vezes" é a mais pura verdade no mundo jurídico. O pagamento tem que ser feito para a pessoa certa, para o credor ou acipiense, ou para quem o represente. Pagar para a pessoa errada é um risco gigantesco, porque o devedor pode sim ter que pagar tudo de novo. Mas e se o devedor quer muito pagar? Tá com tudo pronto, mas o credor some. Ou pior, se recusa a receber. O direito não deixa o devedor de boa-fé numa sinuca de bico? Existem saídas, e são esses caminhos alternativos que a gente vai ver agora. O Código Civil oferece um verdadeiro arsenal de soluções para essas situações. São as chamadas formas especiais ou indiretas de pagamento. A gente não vai entrar em detalhe em todas elas, mas é legal ter uma ideia da variedade de ferramentas que existem. Hoje, a gente vai focar em uma das mais usadas e importantes. E essa ferramenta é a consignação em pagamento. Pense nela como o direito do devedor de se livrar da obrigação. Se o credor está dificultando, se recusa a receber, o devedor pode ir lá e depositar o valor em juízo. Com isso, ele basicamente diz: olha, a minha parte eu fiz. Isso protege ele de juros, multas e de todas as consequências da mora. O processo é bem lógico. Olha só. Primeiro, existe um obstáculo, um problema criado pelo credor. Segundo, o devedor faz o depósito, seja na justiça ou num banco autorizado. E terceiro, com o depósito feito, ele se libera da obrigação. É uma proteção fundamental para o devedor que quer cumprir o combinado. Bom, até agora a gente viu os caminhos felizes, né? Mas agora a gente chega no momento mais dramático da nossa história. A crise. É quando a promessa é quebrada, quando a obrigação não é cumprida. É o que a gente chama de inadimplemento. E aqui é fundamental a gente entender a diferença. Existe o inadimplemento absoluto, que é quando já era, não tem mais o que fazer. A prestação se tornou inútil, como a comida do buffet que chega um dia depois da festa de casamento. E existe o inadimplemento relativo, a famosa mora. Aqui houve um atraso, mas o pagamento ainda interessa ao credor. Só que, claro, o devedor vai ter que arcar com as consequências desse atraso. E quando o inadimplemento acontece, o que o direito faz?
O objetivo aqui não é só punir, mas principalmente reparar o prejuízo que o credor teve. Vamos ver então as ferramentas para isso no nosso quinto e último ato. A principal ferramenta é a indenização por perdas e danos. A ideia por trás dela é bem simples, na verdade. É tentar colocar o credor na mesma situação financeira em que ele estaria se o contrato tivesse sido cumprido direitinho. O foco é reparar o dano e não deixar o credor mais rico. E essas perdas e danos se dividem em duas categorias principais. O dano emergente é o prejuízo direto, sabe? É o dinheiro que de fato saiu do bolso. No nosso exemplo, é o custo do conserto do táxi. Já o lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de ganhar por causa do problema. É a renda que o taxista perdeu nos dias em que o carro ficou parado na oficina. Uma indenização completa tem que cobrir essas duas coisas. Agora, existe um jeito bem inteligente de evitar toda essa discussão futura sobre qual foi o valor do prejuízo. É a cláusula penal. As próprias partes já combinam lá no contrato qual vai ser a multa se alguém descumprir o combinado. Isso traz uma segurança e uma previsibilidade muito maior para todo mundo. E por último, temos as arras, que todo mundo conhece como sinal. É aquela garantia que se dá no comecinho do negócio para mostrar que ele é firme. É um valor que serve para segurar o contrato. E as regras são bem claras. Quem deu o sinal e desistiu, perde o valor. Quem recebeu o sinal e desistiu, tem que devolver o valor em dobro. É um jeito de criar um compromisso real com consequências imediatas. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso? Que um contrato, na verdade, é só o começo da história. O direito das obrigações é um sistema completo, pensado para guiar as nossas relações desde o cenário ideal até a crise. Ele não só define qual é a promessa, mas também oferece todas as ferramentas para a gente consertar as coisas quando essa promessa se quebra. A verdadeira questão, no fim, não é só o que está escrito no papel, mas o que acontece depois.